Olá pessoal, caros alunos aqui do LAC Concurso, vamos para a nossa aula de número 3 sobre inquérito policial, tá? Hoje, já iniciando aqui com as providências ou diligências previstas no Código de Processo Penal. Mas antes disso, 50 segundos, eu faço um apanhado das aulas passadas. Você viu que o inquérito policial, ele é um procedimento judicial, não é isso? Falso, muito bem. Ele é um procedimento administrativo, meramente informativo, escrito, ou seja, formal, sigiloso, oficial, oficioso, dispensável, indisponível, não é isso? Isso. Esse instrumento, ele, inquérito policial, ele tem a sua forma de iniciar, que seria o que nós estudamos na aula passada. Ele pode ser iniciado de ofício, em ação penal pública, incondicionada, mediante requisição do MP ou do juiz em ação penal pública, mediante requerimento da vítima em ação penal pública ou em ação penal privada, pública incondicionada ou em ação penal privada, representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça, delação e também através do auto de prisão em flagrante. Cuidado, pessoal, cuidado. Denúncia anônima, professor. Pode instaurar inquérito policial diretamente? Não. Denúncia anônima não pode servir de base para instaurar inquérito policial diretamente. Cuidado, pessoal. Denúncia anônima, professor, impede qualquer atuação da polícia. Falso. Não pode instaurar inquérito, mas pode instaurar outro meio de investigação para verificar o conteúdo da denúncia anônima. E se uma vez comprovado aquele conteúdo, aí instaura inquérito policial. Simples. Chegou uma denúncia anônima que em determinado caso está tendo boca de fumo. Você, delegado, fala para o investigador Marciano, toma aqui uma ordem de serviço e vai verificar se realmente esta denúncia anônima procede. Você não instaurou inquérito policial ainda. Você está fazendo uma investigação preliminar. Eu vou, verifico que realmente está tendo um fluxo intenso de pessoa e que tudo indica que isso. Eu faço um relatório e em cima daquele relatório você, delegado, faz uma portaria e diz, considerando o relatório produzido por investigador Marciano que diz isso, instaura inquérito policial. Você não instaurou inquérito policial em cima da denúncia anônima, com base na denúncia anônima apenas. Você instaurou inquérito policial com base no resultado de uma investigação preliminar, que foi a IDA, que foi o relatório do investigador Marciano. Entendeu? Tá. Providências ou diligências previstas no Código de Processo Penal. Que trem é esse, professor? Veja bem. Você já sabe que como é que se inicia, qual o início do inquérito policial. Agora o que desenvolve durante o inquérito policial até o seu fim com o relatório? Você está perguntando, Marciano, o que acontece aqui? Você está falando quais as providências que poderão ser realizadas durante o inquérito policial. Quais as diligências que poderão ser desenvolvidas, realizadas pelo delegado, com a sua ajuda, investigador, durante o inquérito policial. Vamos lá? Primeira coisa, senhores, deslocar até o local do fato. Claro, o CPP ali no artigo 6º, inciso 1º, diz que o delegado, assim que tomar conhecimento do fato, deslocará para o local do fato. Ok, é uma diligência colocada à disposição do delegado, mas é obrigatória? Não. Já teve prova, senhores, que questionou do candidato o seguinte, se as diligências previstas no Código de Processo Penal, se as providências previstas no Código de Processo Penal para instrução de inquérito são obrigatórias. Não. Elas são exemplificativas, estão ali, o delegado vai utilizá-las se ele entender cabível, porque o inquérito policial é inquisitivo. Tem a característica da inquisitoriedade. Se o delegado de polícia receber uma informação e ele entender cabível que deva deslocar-se até o local do fato, ele vai. Ou então em caso de prisão em flagrante, caso que está ocorrendo, teve aí um sequestro, piriri, morte em tal local, o delegado vai para lá, passa a fita, preserva a área até a chegada dos peritos. Muito bem. Ouvir os envolvidos. Quem são os envolvidos? Ouvir a vítima, ouvir
Quando vai ouvir a vítima, tem que assegurar ele o direito ao silêncio? Não. O direito ao silêncio é assegurado ao investigado. Ouvir os envolvidos, a vítima, testemunhas, ouvir o indiciado ou investigado. Delegado, pode. Precisa pedir para o juiz? Não. Ele está instruindo o inquérito policial. A oitiva dos envolvidos não demanda ordem judicial, a menos que você, delegado, precise conduzir alguém coercitivamente. Aí você vai fazer um pedido de condução coercitiva ao juiz. Fora disso, manda uma notificação para o Marciano comparecer na delegacia, seja como testemunha, ou como vítima, ou até mesmo como indiciado. Tá certo? Também a providência, fazer reconhecimento. Que reconhecimento? Reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas. Claro que para fazer o reconhecimento, tem seus requisitos. Vamos perguntar para você se o delegado precisa de ordem judicial para fazer reconhecimento de pessoas. Não. Ele faz reconhecimento na delegacia, obedece os requisitos que nós falaremos, e pronto. Não precisa de ordem judicial. Tanto para coisas quanto para pessoas. Requisitar exame de corpo de delito. Por que você está indo assim, dando uma passada geral? Porque são tópicos que eu vou votar em cada um deles. É só para fazer para você o panorama geral. Requisitar exame de corpo de delito. Delegado pode requisitar exame de corpo de delito? Pode. Por exemplo, você chegou lá e falou para o delegado que a sua casa está arrombada. O delegado pode, naquele momento, após registrar o seu boletim de ocorrência, fazer uma requisição para que um perito vá até lá colher as impressões digitais deixadas na porta ou nos pertences. Requisição de perícia, pode. Proceder à identificação criminal. O que é isso? Identificação criminal é uma diligência, uma medida em que vai tirar foto do sujeito e colher as impressões das mãos digitais, as impressões digitais. Para quê? Nos casos previstos em lei. Imagina que eu chego lá na delegacia, um investigador perguntou, qual é o seu nome? Eu, Marciano Xavier das Neves. Vem outro investigador daqui 5 minutos, qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Marciano José das Neves. Para aí, é Xavier das Neves ou é José das Neves? Só vamos descobrir, já que ele está informando, tem informações conflitantes, retirando as impressões digitais dele. É a identificação criminal ou identificação datiloscópica. Nós chamaremos a sua atenção daqui a pouco, porque isso aqui diz a Constituição Federal. O civilmente identificado não submeterá à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Cuidado, que a prova vai dizer para você, quem estiver portando carteira de identidade, hipótese alguma será submetido à identificação criminal. Falso, porque tem as hipóteses legais. Falaremos dela. Reprodução simulada, é uma diligência também. O que é isso? É a reconstituição do fato, lembra disso? Lembra dos Nardones, dos casos famosos no Brasil, em que se faz uma reconstrução, uma reprodução, uma simulação dos fatos. O que é interessante aqui? É obrigatória a presença ou a participação do investigado? Não. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Parabéns. E pode ter reprodução simulada em qualquer crime? Não. Não pode ter nos crimes que ofendem a moralidade, bom costume, ou que venha a ofender a ordem pública. Como é que você vai fazer uma reprodução simulada de uma briga? Vai dar outra briga, não é isso? Olha aqui o artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Apesar de tal verbo deverá, ele vai fazer se ele entender cabível. Dirigir-se ao local do fato, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Claro, o delegado vai lá, ele não vai recolher de imediato os objetos. Mas tem uma cadeira suja de sangue aqui, que é interessante eu levar para a delegacia. Não, delegado, você não pode levar enquanto não chegar o dono da cena do crime. Quem é o dono da cena do crime? O perito, porque é ele que vai colher os objetos para periciar. Então você vai preservar a área até a chegada dos peritos. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Tomando conhecimento do fato, a autoridade policial deslocará para o local e desde logo recolherá os objetos que tiverem relação com o crime, com o fato negativo. Você vai para o local, delegado.
passa uma corda, uma fita e preserva a área. Mantém a área que ninguém entra, tá certo? Até que os peritos liberem a área para você, tá? Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Como assim? Você passou a fita, o perito chegou 2, 3 horas depois, liberou. Aí você pode catar ali, você pode recolher, delegado, o que você entender cabível para esclarecer o fato, tá? Mas não antes de liberados pelos peritos. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir testemunha, colher todas as provas, tudo que você entender cabível, delegado. Ouvir o ofendido é a vítima. Marciano, e se cair numa prova assim, inquérito policial que não tem a oitiva do ofendido, é nulo, falso. Vai ouvir o ofendido se possível. Imagina num homicídio, como é que o cara vai ouvir o ofendido? Não é isso? Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, no disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Opa, ouvir o indiciado agora já tem que garantir a ele o direito ao silêncio, né, pessoal? O indiciado, ele tem direito ao silêncio. Aliás, senhores, agora está todo mundo aí falando em Lava-Jato, não é isso? O que está pegando não é Lava-Jato? Você tem dúvida que as provas daqui para frente vão cobrar muito isso? Senhores, não tem a questão da delação premiada, colaboração espontânea? Na delação premiada, na colaboração espontânea, que é a mesma coisa, o indiciado, para ele ter direito ao benefício da delação, ele abre mão, juntamente com o seu advogado, ele abre mão do direito de silêncio. É a única hipótese no Brasil em que o sujeito está obrigado a dizer a verdade. O próprio réu, cara, no caso de delação premiada. Mas isso é óbvio, Marcelo. Se a delação premiada só vai dar prêmio para ele, se ele contar quem são os autores, como fazer para repatriar os bens, para recuperar, onde estão as vítimas, para a prevenção do crime, são as hipóteses, são os fins que a 12.850, a lei 12.850 de 2013, coloca para ter o benefício, então ele não pode ter o direito ao silêncio. Isso, fora isso, senhores, no inquérito policial, tem que assegurar ele o direito ao silêncio, porque vão cobrar na prova para você, dizendo que durante a oitiva do indiciado, lá no inquérito policial, ele está obrigado a dizer a verdade, uma vez que não há contraditório e ampla defesa. Falso. Tanto no inquérito quanto no processo, ele tem direito ao silêncio, salvo quando ele estiver, então, em procedimento de colaboração premiada, delação premiada, né? Também poderá o delegado proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações, né? Essa é uma diligência no qual você que está me assistindo, você recebeu uma notificação do delegado para comparecer à delegacia. Chegou lá, o delegado falou, não, chamei você para você fazer o reconhecimento do investigado. Quem é o investigado? Eu vou colocar ele ali e você vai olhar por esta janelinha para ver se é esse o cara que você viu roubando, que você viu fazendo isso. Isso é um procedimento chamado reconhecimento. Tem requisito para isso? Tem. Olha os requisitos, ó. Está lá no artigo 226, 228 do CPP. Primeiro requisito, descrever a pessoa a ser reconhecida. Você recebeu a notificação para ir na delegacia fazer o reconhecimento do investigado. Antes de mostrar o investigado para você, o delegado vai dizer, e aí, como é que é o investigado? Descreva ele. Ah, delegado é um cara alto, bonito, cabeludo, forte, charmoso. Para quando você for reconhecer, você vai apontar exatamente aquela pessoa que coincide com a característica que você descreveu minutos antes. Aí você chega lá, aponta um cara careca, feio e tal, e aí o cara vai dizer que é o Marciano. Nada a ver, não é isso? Descrever a pessoa a ser reconhecida. Colocar o suspeito ao lado de outras pessoas, se possível. Se possível. Como assim? Ó? Não vai colocar lá o Marciano, ó.
sozinho para você reconhecer. Coloca um cara de um lado, coloca outro cara do outro, coloca ao lado de outras pessoas, tá certo? Evitar contato visual entre o suspeito e quem vai reconhecer. Claro, imagina você, frente a frente, com o cara que investigado por um crime de roubo, um crime de latrocínio, um crime de extorsão mediante sequestro, vai ficar vulnerável, você vai ficar até com medo de apontar. Então, não tem contato visual. Você enxerga ele, o investigado, mas ele não te enxerga, tá bom? Reconhecimento individual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.